Curta o vídeo, mas antes deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Para anotar meu nome. Doutor Jairo Baloni, para o senhor, é certo estipular valor para pregar? Um pastor pode estipular um valor, cobrar para pregar? Então, na minha percepção, sim. Existe a questão assim, é certo? Não é errado, certo? Dado alguns entendimentos, claro, algumas situações. Por exemplo, existem pastores que vivem de um ministério itinerante. É muito comum também nos Estados Unidos. Sim. Isso, por exemplo. Então ele vive desse ministério. Então estipular pelo menos um valor mínimo daquilo que ele vai exercer, ou todas as coisas, pelo menos, ou na verdade nem um valor mínimo financeiro a se receber, mas por exemplo, ele estipular pelo menos a passagem dele, o translado dele, estipular a questão de alimentação, certo? Estipular a questão de lugar para dormir. Não tô falando aqui que ele tem que estipular um hotel 5 estrelas, melhor restaurante da cidade, não tô falando isso. Mas estipular o translado, estipular a questão da alimentação, estipular a questão do repouso, eu acho justo. Tem um mínimo de condições. Tem um mínimo de condição para poder estar presente ali, tá, certo? Eu acredito que esse é muito válido. Eu acredito que existe um caminho mais profundo também. Mas como dado que a questão da oferta pela oferta, quero poder expor isso até o final. Mas a questão de que se é certo o pastor estipular, eu não acho errado. Não é errado, mas existem os caminhos mais profundos também. Pastor César Cavalcante, a sua opinião sobre esse assunto? Mateus capítulo 10, versículo de número 8. Obrigado, Thaís. Jesus Cristo disse que aquilo que nós recebemos de graça, devemos compartilhar de graça. E a pregação do evangelho é uma delas. E conquanto que eu reconheça que o ministério pastoral tem respaldo bíblico para ser amparado financeiramente pela comunidade, isto é, a comunidade deve cuidar dos seus pastores, honrar, a palavra honra ali empregada é honorário, né? É ajudar financeiramente, manter financeiramente o pastor da igreja, ou seja, pelo menos uma família ali deve ser mantida pelas outras para que essa família socorra as outras, tenha tempo, com qualidade. Nós estamos vivendo em tempos de dificuldade, então para visitar no hospital, para conversar, para aconselhar, para não tem dia e hora, enfim, essa é a lida do ministério pastoral. Agora, isto é diferente dos itinerantes. Você está entendendo? Então, eu acredito que existe sim um ministério também itinerante na Bíblia. Alguns irmãos tiveram esse ministério, alguns incumbidos, inclusive, de levar cartas, buscar ofertas, levar recados, pregar nas igrejas de forma itinerante. E também reconheço que essas pessoas... Eu nunca convidei alguém para... A nossa igreja é uma igreja que não convida muita gente para pregar. Eu acho que no ano passado nós tivemos uma pessoa convidada. Olha só. E acho que na pandemia para cá só tivemos um convidado até agora. E esse ano também não tivemos nenhum. Acho que não vai ter também esse ano, mas a nossa igreja é assim. Mas quando a gente convida alguém, obviamente a gente vai honrar essa pessoa. Agora, se a pessoa estipular, acabou o contrato ali, acabou o contato, acabou aí. O que é muito normal, né? Mas a gente sempre vê hoje é normal. Pastores, hoje é você normal. vai convidar o pastor É aí tanto. a secretária, Certo. olha, nós pedimos uma oferta de R$5.000. Quando na nossa igreja, nós não sou pastor de uma igreja grande, nem pastor, nem cantor, ninguém. Cobrou, não vai. Certo, beleza. Agora a pergunta que eu tenho é assim, o cara estipular, por exemplo, eu sei, beleza, pastor, a tua visão é a visão de honra, tu tem essa visão, mas são infinitas histórias, não precisa muito ir longe, de pessoas que falam que eles vão nesse sentimento de ir, às vezes o translado, a pessoa, eu conheço inúmeras histórias também de pastores que não são nem itinerantes, que recebem salário da sua igreja, não cobram pra ir, mas a questão do translado depois, a pessoa pegou e dá pra trás, a questão de dormir, não tô nem falando de dormir no hotel, dormir na casa do irmão também deixa pra trás, já vi inúmeras histórias. Então, o cara estipular como segurança dentro da realidade da tua igreja, a gente tá falando no contexto geral aqui no debate, ele ter essa segurança seria errado na tua visão? Pra ele ir pra algum local, ele estipular assim, ó, o translado, comida e dormir, cobrar isso como valor, não no sentido monetário. Você tá perguntando o que eu acho se ele falar sobre isso? Então vamos lá. Se ele estipular valor, então tem preço. Então existe tabela. Existe preço, existe tabela. É que valor e preço são coisas diferentes. A gente tá entendendo questão de valor ou preço aqui. Valor eu tô falando de preço. Tá. Porque Beleza, você chega em mim, eu te convido pra você ir na minha igreja, pra você ministrar na minha igreja, e você diz assim, é tanto. Isso é preço.
Isso Certo. é preço. Tanto pra pregar em si, o beleza. preço pra te trazer aqui, vamos dizer que você fala, é R$1.000. Tá bom, então o preço que você cobra é R$1.000. Então, a partir desse momento, tem uma tabela, tem um preço, Não, aí virou capitalismo. Entendeu? Então, isso, pra mim, é abominável. Certo, correto. Mas, gente, e um pastor que vive da obra? Um itinerante que vive da obra? Tudo bem, a igreja vai levá-lo, a igreja paga o hotel, que seja um hotel 1, 2, 5 estrelas, não sei, mas a igreja paga o hotel, paga a viagem, paga a hospedagem, paga a alimentação. Tá, ok, ele vai lá e prega. Aí ele volta pra casa dele, ele tem família. Certo. Eu acho que E aí vai... ele vive da obra. Isso, eu vou até Tem pegar... muita gente que faz isso. Faz e isso. aí, os filhos comem o quê? Isso. Ele leva o quê para casa? Isso aí. Eu vou falar aqui. Mas eu vou pegar o ponto que ele falou primeiro, antes ali no começo do debate, de receber de graça, Mateus 10:8. Só que Jesus vai começar dizendo a questão do poder que eles receberam, dos sinais. O pastor falou da questão da pregação do evangelho em si ali. Mas Jesus fala dos sinais, fala das coisas que eles iam fazer. Só que no versículo 10:10, ele vai dizer, o trabalhador é digno do seu alimento. Então eles iriam receber alguma coisa. Então, Coveiro digno da... Paulo vai recitar esse... Apesar de Paulo se abster do seu recurso e fazia tendas, a palavra mesmo vai dizer isso, ele não nega o direito, 1 Coríntios capítulo 9, ele vai dizer, ele não nega o direito porque o próprio Senhor disse que o trabalhador é digno do seu trabalho. Eu acho que a gente entrou... eu não vou falar aqui de visão política, eu só vou entrar nessa questão porque é tabela de preço, e o pastor estava falando que isso é de abominável, a pessoa cobrar um preço, mas eu acho que isso se tornou uma consequência ou um efeito de duas pontas. Uma igreja que não reconhece os seus, certo? Tem muita igreja, não tô falando da igreja de algum específico, eu tô falando um contexto geral que a gente pode ver e abrir o caminho para isso. 2, uma igreja que construiu às vezes uma visão de idolatria, infelizmente, alguns pastores, que quanto mais famoso o cara fica, certo? A pessoa vai virar capitalismo, porque é oferta e procura. Então eu vou aumentar o meu preço para escolher. Também isso. A igreja isso, porque da igreja discute assim, ó. Isso, porque a igreja é certo ou não é certo cobrar. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu trabalho. Existem irmãos que têm um ministério, até a própria Didaquê vai apresentar e como tratar também esses tipos de irmãos. A Didaquê, ela acaba nos dando esse conselho, não vou adentrar nisso agora, mas o ponto é que, quando eu acredito que Mateus 10, quando Jesus fala disso, ele não está falando nem só específico da pregação do evangelho, mas ele está falando da ideia de tu negociar o poder que tu recebeu do Espírito. A gente vai ver muito claro isso, aplicável com Pedro, com Simão Mágico, eu esqueci o nome agora, mas acho que é Simão Mágico. Isso. Daí vem o nome Simonia. Isso, que daí ele vai chegar e falar assim, olha, eu quero pagar por isso. Aí Pedro poderia falar assim, nossa, então eu vou aceitar esse dinheiro por esse poder. Tem gente que manipula o poder? Tem. Mas eu acredito que os dois termos, muitas pessoas veem na igreja o método de arrecadação, infelizmente existe isso. Sim. Só que a pessoa diz assim, ó, mas também existe a igreja que não vive a ideia do distribuir. Eu acredito que a igreja ela serve para distribuir. Se nesse momento todo mundo que me escuta, todo mundo que assiste o debate, todos nós ouvíssemos a voz do Senhor e entregássemos o que deveríamos entregar, para onde o Senhor quer que entregue, para quem o Senhor quer que entregue, a gente estabeleceria o testemunho de um equilíbrio. Hoje a igreja, infelizmente, vive retendo muitas vezes, certo? Não tô falando em oferta da igreja, tô falando questão entre os seus mesmo. Vive uma retenção e isso acaba abrindo espaço, em média, para que pastores às vezes acabam gerando essa ideia de eu preciso cobrar porque senão ninguém me dá oferta. Ninguém honra o que recebe. E aí acaba ferindo o testemunho, porque a pessoa oferece o que recebeu. Só que ninguém reconhece. E Paulo, inclusive, fala que a gente deve ser, Gálatas 6, que a gente deve ser participante. Quem tem bens, faça participante aquele que o instrui dos seus bens. Então essa dinâmica da igreja, infelizmente, acaba abrindo margem para existir essas abominações que existem. Minha opinião. Bom, vamos lá. Você citou o Didaquê e eu queria ler um trechinho. O Didaquê, para quem não sabe, é o manual dos primeiros discípulos. Né? Antigamente se falava que era do século II, agora se acha que é do século I. Alguns entendem que alguns apóstolos conheciam, né? Mas é um documento da segunda igreja. A primeira igreja é a igreja de Jerusalém, a segunda igreja é a igreja de Antioquia. E lá está dizendo assim, capítulo 11, verso 4. Todo apóstolo que vem até você deve ser recebido como o próprio Senhor. Ele não deve ficar mais do que um dia, ou, se necessário, mais outro. Se ficar 3 dias, é um falso profeta. Ao partir, o apóstolo não deve levar nada, a não ser o pão necessário para chegar ao lugar onde deve parar. Se pedir dinheiro a alguém, é falso profeta. Se alguém disser sob inspiração, me dê dinheiro, ou qualquer outra coisa, não o escutem. Porém, se ele pedir para dar a outros necessitados, então ninguém o julgue. Bom, eu vou parar aqui, porque o texto é longo. Como você que citou o Didaquê, você deve conhecer esse texto. Isso. E ele termina dizendo que cada um tem que trabalhar e tal, tudo mais. Bom,
Esse é o modus vivendi dos primeiros discípulos de Jesus, os primeiros cristãos. Não tinha esse negócio de Paulo, vem pregar aqui na nossa igreja, e ele diz, é tanto. Não existia essa possibilidade. Porque se ele dissesse é tanto, ele já era rechaçado como falso profeta automaticamente. E esse documento aqui está dizendo isso. Então, eu citei Mateus 8, que é um mandamento de Jesus, que você recebeu de graça é de graça. Isso. Eu citei, obviamente, eu sou pastor, mas o senhor recebe oferta quando você vai pregar? Quando a pessoa dá. E se eu sentir de receber, eu recebo. Quando a pessoa dá e eu não sentir de receber, eu devolvo. Muitas pessoas estão me ouvindo aqui e sabem que eu trato assim. Há 20 e tantos anos. Vamos lá. Receber oferta é uma coisa. Estipular valor é outra coisa. O nosso tema é, é certo o pastor estipular valor para pregar? A resposta bíblica é não. A resposta na vida da igreja, eu li aqui o Didaquê, é não, entende? Quem faz isso, você disse agora, os famosos, não sei o que, o cara chega lá em cima. Eu não quis criticar só, mas é um ponto e a que gente surge. fala Mas eu muito quero do pastor, criticar, a gente mas eu quero. muito Eu tô falando de ídolos. Isso. Sim, Então, cantores e pregadores. eu ia falar exatamente dos Ídolos. cantores. O que a Bíblia diz sobre ídolos, pessoal? A Bíblia diz que os ídolos, eles têm olhos, mas não veem. Eles têm mãos, mas não apalpam. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm boca, mas não falam. Esses são os ídolos da Bíblia, tá certo? E é a mesma coisa quando você encontra um crente ídolo. Tá? Na nossa geração. Ele cobra horrores, ele tem boca, mas ele não fala com você, ele tem ouvido, mas ele não te ouve, ele tem mão, mas ele não toca você, ele não interage, ele não quer saber de nada. Ele chega lá, faz o show e vai embora para casa dele. É um ídolo. E ídolo disso. Não toca, não vê, não sente, não fala e não ouve, não interage, não discipula, não... é de brincadeirinha, é uma brincadeira. Ele vai mas lá... Mas será que eles não cobram valor? Porque às vezes eles... vamos falar de cantores e de músicos. O músico tem investimento em instrumento, em estudo, horas e horas de dedicação. A profissão dele é aquela, ele é músico. E ele decidiu ser um músico só na igreja. E aí ele é convidado para ir tocar numa igreja. Tudo bem, eu não estou falando de cachês de 100 mil reais, de 80 mil reais, que a gente sabe que tem cantores no nosso meio, no meio evangélico, que cobram. Eles vão numa igreja, ou eles vão num show, ou numa apresentação, eles cobram valores absurdos. Mas eu tô falando de... Será que às vezes o cantor ou o pastor, ele não cobra, ele não estipula um valor porque ele tá acostumado ou ele foi, durante muitas vezes, ele foi até a igreja, pregou ou cantou, se foi o cantor, e aí na hora de ir embora, a oferta que ele recebe não paga nem a gasolina que ele gastou para ir até lá. Será que não é por isso que muita gente acaba estipulando, que cantores, pastores não acabam estipulando um valor? Isso, essa questão dele. Pra não ter uma surpresa desagradável? E eu só tava querendo ilustrar, assim, até o ponto que eu falei. Eu acho, sim, estipular um preço que cobre as suas despesas pra ir. Sim. Agora, se for o ponto que assim, a pessoa ela sempre vai fazer essa tabela de preço, esse capitalismo que adentra, né? Do cara, 70 mil pra ir na tua igreja pregar, mais custo, mais tudo. Aí eu acho abominável. Mas a pessoa poder estipular um preço que cubra ele ir. Só quero deixar o ponto do porquê do debate do valor. Ele cobriu um valor pra estipular, pra ele poder ir, pelo menos pra ele ter onde ficar e todas as coisas e voltar, eu acho justo. E sim, pegando adentrando o que tu tava falando, Ione, eu acho que às vezes o próprio sistema da igreja criou esse tipo de gente por causa que tu falou dos ídolos. Eu sei que tu abomina também, pastor César, a gente se encontra nesse ponto, da questão de que às vezes a igreja projetou tanto poder em alguém, tanta expectativa em alguém, que a pessoa começa a cobrar, ou às vezes ela cobra porque a igreja negligenciou ela. Porque a gente às vezes vive um sistema, dentro das igrejas, infelizmente, qual que é o ponto? É o ponto onde existe o show e a plateia paga o show do palco. Então essa relação, então se perde a relação de honra, se perde a relação até do próprio testemunho, porque as pessoas não reconhecem às vezes o que elas recebem. E ele falou de graça também ali, a pessoa que recebe um recurso, ela precisa saber que tudo é graça. Então se ela tem um trabalho, se ela tem um recurso, se algo chegou na mão dela, ela precisa reconhecer que se ela tem algo, ela tem por causa da graça. Se Deus não permitisse que ela tivesse, ela não teria. Sim, talentos, dons, então assim, tudo. se ela também recebeu um recurso de graça, que ela honre a quem vai pela graça. Porque esse é o testemunho. Porque assim, eu acredito e vivo desse jeito, certo? Eu vivo num sistema que Deus sobre todas as coisas. Por isso que eu digo, eu acredito que eu não acho errado o cara estipular o mínimo. Mas existe um caminho mais profundo, certo? Que o cara oferece tudo que ele tem ao corpo, certo? Ele oferece tudo aquilo que ele tem a Cristo. E a igreja, de contrapartida, oferece tudo que ela pode. E existe um testemunho. A medida sempre vai ser tudo. Eu acredito nisso. A medida dos relacionamentos entre irmãos sempre é tudo. É tudo que eu tenho. É tudo que Deus te pede. Pode ser 2 moedas igual a viúva. Ou pode ser um vaso de alabastro quebrado nos pés. Mas se a igreja aprender a viver dessa dinâmica... Então, mas aí você tem que decidir, porque 2 moedas não paga seu custo.
Aí você acabou Não, de dizer não, questão- estipular, mas assim, não. estipular o mínimo, mas agora você tá dizendo, se for 12 Não, eu moedas, tô falando da igreja. qual é a verdade? Agora, assim, ó, a questão é a seguinte: se a igreja chegar pra mim, pastor Célio, e fala assim, eu não sou convidado pra pregar em muitos lugares, né? Mas é o seguinte, assim, mas se a igreja chegar pra mim e falar assim, ó, pastor, a gente queria o senhor aqui e realmente a gente não tem como pagar todo o custo, mas a gente queria a tua presença e tudo. Isso é honesto, isso é justo. Agora, se a motivação da pessoa for assim, ó, eu tô querendo economizar aqui, vou roubar aqui, vou tirar aqui, já virou mamon. Então Porque tá, assim, ó, mas pastor, Curtiu o vídeo? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada.